Fala pessoal, beleza? Estou aqui mais uma vez para ajudá-los no plano de estudo tutorado pessoal do governo de Minas Gerais, volume 1, semana número 3. O tema dessa semana, pessoal, é povos em movimento. Antes da gente começar, pessoal, é muito importante que vocês se inscrevam no canal Escola Online, ative as notificações, porque toda vez que tem um vídeo novo você vai ficar sabendo. Nos sigam nas nossas redes sociais também. Se quiser, me siga também no meu Instagram, pessoal, prof.galvão.gel, beleza? Eu sou o professor Galvão, professor de Geografia do Escola Online. Pessoal, antes da gente começar, muito importante, bebam água. Estão vendo? Tá até molhado. Eu bebi a água toda já antes de começar a aula, preparando aqui os slides, beleza? Pessoal, falando em povos em movimentos, falamos em movimentos populacionais. E existem diferentes formas de ocorrer esses deslocamentos de pessoas. Então nós temos diferentes tipos de migrações. As migrações internas, que é quando ocorre dentro de um mesmo território, por exemplo, os nordestinos vindo para o sudeste, a migração de retorno de pessoas do sudeste indo para o nordeste, seriam as migrações internas. As migrações espontâneas, porque as pessoas migram por conta própria, seja por algum motivo, porque ele quer mudar de vida, migrações espontâneas. E nós temos aquelas que são forçadas. Um exemplo de migração forçada que nós temos é o refúgio. O refúgio é quando o sujeito se vê obrigado a fugir do seu local e ir em busca de um novo lugar. O refúgio ele pode ocorrer não apenas entre dois países, mas entre diferentes regiões do seu país, né? O refúgio ele é caracterizado quando um sujeito possui seus direitos humanos seriamente violados, beleza? Todo cidadão no mundo possui direito a refúgio, caso ele tenha seus direitos humanos violados de forma séria, ou seja, que ele corra risco real de vida, beleza? Então, os países são, na teoria, perante a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aceitar refugiados, ok? E o que faz as pessoas migrarem, né, pessoal? O que faz? Pessoal, eu, por exemplo, sou doido para morar nos Estados Unidos para comprar, sei lá, McDonald's a R$1. Pode ser que seja o seu. O meu não é. Eu gosto bem do Brasil, vou ser bem sincero com vocês. Pessoal, eu sou o brasileiro raiz. Sabe o que é? O brasileiro que gosta de assistir futebol, gosta de passar raiva com seu time, meu Cruzeirão cabuloso, que não tem nada de cabuloso. Apesar que tá tudo muito bom, que nós estamos classificando pro troféu Inconfidência. Estamos em sexto ou sétimo lugar do Campeonato Mineiro. Mas eu gosto do Brasil. Eu gosto da questão brasileira. Quero conhecer outros lugares do mundo? Quero. Vou conhecer? Provavelmente não. Sou professor, né? Professor não tem dinheiro para viajar para fora do país, não. Mas eu acho interessante a cultura brasileira em si, beleza? Mas existem outras formas. Por exemplo, desastre natural. Foi algo que aconteceu no Haiti, agravado por uma crise social muito forte. Um terremoto no ano de 2010 que fez com que boa parte do Haiti se tornasse inabitável. Então os haitianos acabaram migrando, pessoas do Haiti acabaram migrando, inclusive, para o Brasil. Questões econômicas, né, entrando nas crises econômicas muito sérias, né, isso acontece, por exemplo, na União Europeia, em alguns países como Portugal, até mesmo Espanha, Grécia, que acabam migrando para outros países da União Europeia. Perseguição político e religiosa, intolerância normalmente, né, locais onde nós temos governos ditatoriais, autoritários, ou nós temos uma igreja, uma religião muito forte e extremista, grupos religiosos extremistas, as crises, sejam políticas, econômicas, e os conflitos armados, guerras, conflitos internos, que acabam fazendo também que sejam repulsores de população. E quais são as características, então, dos fluxos populacionais? Pessoal, normalmente existe um padrão. Pessoal, você não vai sair do Brasil, vai para Argentina, velho. Se for para ficar na merda, na bosta, né? A gente fica no Brasil, né? Imagina só, você ficar na baixa na Argentina, velho. Isso não faz sentido. Aqui um monte de gente cabeluda, aqueles argentinos enjoados falando que o Maradona é melhor que o Pelé. Nunca foi, nunca será.
no dia que o Maradona tiver 3 Copas do Mundo, ele vai ser melhor que o Pelé? Não tem, né? Então, eu não vejo isso. Por isso, as pessoas tendem a migrar de um país subdesenvolvido para um país desenvolvido. Só que tem um problema. Os países desenvolvidos colocam restrições. Porque se eles não tivessem essas restrições, os fluxos populacionais chegando até eles seriam gigantescos. Por isso, os países desenvolvidos criam sérias restrições, em alguns casos, inclusive muros. Beleza? Os imigrantes, eles tendem a sofrer, dependendo do imigrante em determinado país, a xenofobia, né? A discriminação, o ódio ao diferente. E também existe a imigração chamada fuga de cérebros, que é o sujeito que chega, que ele emigra do seu país de origem para e vira um imigrante num país novo, porque ele é uma mão de obra qualificada e foi roubado por uma empresa, beleza? A fuga de cérebro é um dos grandes problemas que nós temos dentro dos países subdesenvolvidos, que já não possuem uma mão de obra qualificada tão significativa. E parte dessa mão de obra qualificada ainda vai para países desenvolvidos. Pessoal, é importante. Os imigrantes não qualificados não são bem-vindos. A mão de obra qualificada é bem-vinda nos países desenvolvidos. Beleza? Tranquilo? Sussa? Vamos continuar aqui então, vamos para as atividades, porque rapamole é doce, mas não é dura não, beleza? Então, atividade number 1. O número de imigrantes que vivem nos países da OCDE aumentou em 1/3 na última década, apesar da recente queda dos fluxos migratórios provocados pela crise econômica iniciada em 2008, afirma um relatório publicado pela entidade nesta segunda-feira. Segundo a OCDE, que reúne 34 países, a maioria deles ricos, cerca de 110 milhões de imigrantes viviam nos países membros da organização em 2009/2010, o equivalente a 9% da população total. O negócio tá incomodando meu dente? E olha que eu passei fio dental no dente. Tomara que não seja o dente quebrando. Em busca de melhores condições de vida, muitos imigrantes saem de países pobres em direção aos territórios de economia desenvolvida. Essa procura intensifica-se porque nos países desenvolvidos, letra A, há uma política de controle de recepção dos grupos imigrantes. Pessoal, existe, e por isso que essa procura está intensificando. Não, isso acaba até desanimando o sujeito. Pô, você tem vontade de ir para os Estados Unidos, você sabe que você não vai ser aceito, você não vai ganhar visto de cidadão estadunidense, para que você vai? Então, letra A, falsa. B, são registrados baixos índices de xenofobia. Para vocês terem uma ideia, os mexicanos dentro dos Estados Unidos são chamados de cucarachas. Cucarachas, para quem não sabe, barata. Então, falso. C, a burocracia facilita a regularização de imigrantes, mesmo que legais? Dificulta, pessoal. Então, sobrou para a gente letra D de the best. Há uma elevada necessidade de mão de obra barata e de baixo custo. Exato. Os países desenvolvidos carecem de mão de obra manual barata, pessoal. Aquele sujeito que é uma mão de obra que não é tão cara. Deixa eu desligar meu celular que está ligando toda hora. Então, como os países desenvolvidos possuem um quantitativo de mão de obra qualificada, de alto custo muito elevado, em grandes obras, por exemplo, para a agricultura, acabam sendo utilizados mão de obra barata imigrante. Ok? Atividade número 2. O Ministério da Justiça brasileiro, entre 2009 e o primeiro semestre de 2011, regularizou a permanência no Brasil de 18 mil bolivianos. De acordo com as estatísticas, os bolivianos são a comunidade estrangeira que mais cresce em São Paulo. E a principal motivação para esse deslocamento é a busca por emprego. Pessoal, inclusive existem vários casos de fábricas de roupa, coisas do tipo, que utilizam mão de obra boliviana sendo uma mão de obra análoga à escravidão. Ou seja, o sujeito meio que trabalha para sobreviver apenas, para comer, para ter uma moradia. Beleza? Nesse contexto, o deslocamento feito pelos bolivianos, letra A, coloca-os na condição de imigrantes no território brasileiro. Corretíssimo. Eles não são pessoas de outros países que vêm para o Brasil? Imigrantes dentro do território brasileiro. Ó, questãozinha mamão com açúcar. Beleza? Isso me faz lembrar de Dada Maravilha. Dada Maravilha, no início dos anos 2000, ele era
ele era comentarista do Alterosa Esporte. Acho que hoje em dia ele voltou a ser. Aí ele falava mamão com açúcar. E tinha uma outra frase da Dada Maravilha, pessoal, apesar de eu ser cruzeirense, o Dadá ter sido um ídolo no Atlético, né? Campeão brasileiro de 71 no Atlético. Existe uma frase dele também que é muito boa. Ele fala, existem 3 coisas que param no céu. Um helicóptero, o Beija-Flor e o Dadá Maravilha. Porque o Dadá Maravilha, ele era um excelente cabeceador. Mas o cara é fantástico, fantástico mesmo. Ele só não joga bola tão bem quanto eu. E eu, quando eu vou jogar bola, eu desconcerto. Eu sou um cara diferente. Tá? Inclusive, eu fui proibido pela FIFA de jogar qualquer competição oficial de futebol devido ao meu nível alienígena. Né? Eu tava descartado. Foi proibido porque eu tava um patamar muito acima do restante. O meu time precisava só de mim para ganhar, não precisava mais de ninguém. Então, assim, aí eu fui proibido de jogar bola. 3. O desenvolvimento e o maior acesso ao transporte intercontinental, somado à facilidade de obtenção de informações sobre outros países por meio dos veículos de comunicação, impulsionaram o movimento de pessoas que buscam melhores condições de vida, nem sempre alcançadas fora do país de origem. Ao contrário do que se verifica com os fluxos econômicos, as fronteiras nacionais são reforçadas por governos de muitos países, principalmente dos desenvolvidos para a entrada de imigrantes. Um exemplo mundialmente reconhecido de restrição de imigrantes, conforme mencionado no trecho acima, é a criação da União Europeia com número restrito de países. Pessoal, a União Europeia é um bloco que tem como característica a expansão, mas dentro do continente europeu, ou seja, englobar o maior número possível de países europeus. Então, falso. B. A construção e ampliação do Muro do México? Corretíssimo, pessoal. Beleza? Nada mais lógico do que um muro dividindo 2 países. Tranquilo? Pessoal, já ia me esquecendo. Eu tenho um desafio para vocês. Se o Escola Online bater 50k de seguidores no YouTube, de inscritos no YouTube, ou seja, 50 mil inscritos no YouTube, eu vou descolorir minha barba. E segundo informações, o professor Charles também vai. Então, eu e o Charles vamos descolorir a barba quando a gente atingir 50 mil inscritos. Então, meu amigo, fala pra galera se inscrever, pra vocês verem esse professor gordo careca com a barba descolorida, beleza? Continuando, 4. Descreva o cartoon, comentando o que ele retrata. Tá lá, né, pessoal, a velha senhora, a Europs, dando um empurrão ali, parecem ser povos árabes, né, pela característica ali do sujeito. Então, pessoal, o cartoon ele demonstra pra gente justamente essa restrição da União Europeia perante os imigrantes, né? Ou essa, como eu posso dizer, essa tentativa de não receber imigrantes. Acaba sendo, inclusive, gente, fugiu a palavra. Acaba sendo... a União Europeia, ela evita receber imigrantes, pessoal. Por quê? Os imigrantes acabam, segundo os países da União Europeia, sendo problemas sociais, acabam roubando o emprego da população, acabam lotando o sistema de saúde. Por isso, então, a União Europeia possui características de recusa, de dificultar a entrada de imigrantes. E isso está gerando uma polêmica. Lembra no início da aula que eu falei sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Que todas as pessoas possuem direito a refúgio desde que os direitos humanos estejam sendo seriamente violados? Várias populações que chegam com esses direitos humanos seriamente violados, a União Europeia o recusa. Porque existe uma certa subjetividade perante a questão dos direitos humanos estar sendo violados ou não. Beleza? É um ponto. Então, para onde que vai esses imigrantes? Por incrível que pareça, os refugiados, eles acabam sendo acatados, vamos dizer assim, por países subdesenvolvidos. Os países subdesenvolvidos são muito mais abertos à recepção de refugiados, pessoal. Isso é interessante, né? Porque a gente escuta falar que os pobres são mais receptivos, né? O pobre, eu vou ser bem sincero com vocês, eu fiz alguns trabalhos de campo no curso de Geografia que a gente tinha que fazer entrevistas. E quando a gente tinha que fazer entrevistas, batia na porta de um sujeito pobre ou na zona rural, cara, a recepção era fantástica. O sujeito chegava ao ponto de chamar a gente para tomar um cafezinho. Você quer um gole de café?
E tipo assim, e a gente aprendeu que a gente tinha que aceitar. Às vezes a gente recusava o café e falava, não, o café não, mas um copo d'água eu aceito. Por quê? Porque a pessoa se sente ofendida se você recusar, né? Agora, as populações mais ricas, as pessoas nem abriam a porta, ficavam do lado de fora do portão e às vezes acabava arrumando uma desculpa para não nos atender. Então, assim, isso também acontece na geopolítica. Os países pobres, eles são, assim como as populações mais pobres, eles são mais abertos a ajudar o próximo, ok? Atividade número 5. 5. A representação a seguir retrata um acontecimento que vem preocupando cada vez mais os governantes de países do continente europeu. A dinâmica representada pelas setas se intensificou nos últimos anos e, atualmente, se manifesta de forma dramática e assustadora. Pessoal, muito semelhante à charge. Europa, África e Ásia chegando em peso. Assinale a alternativa que melhor esclarece essa situação. Trata-se da expansão do islamismo, que tem efeitos crescentes na mobilidade de terroristas. Pessoal, não necessariamente islamismo significa terrorismo. Extremismo religioso pode significar terrorismo, seja qual for. Já existiu, por exemplo, extremismo religioso católico, que se transformou em grupo terrorista. Então, parem de pensar que islamismo significa terrorismo. São coisas distintas. O extremismo que gera o terrorismo. Então, letra A falsa. B. Sobre o signo da globalização, intensificam-se ainda mais as mobilidades de contrafações e capitais ilegais para o velho continente, causando enormes prejuízos à economia europeia. Pessoal, não está sendo representada essa questão de capitais ilegais, beleza? Isso daí é muito mais uma questão imigratória. C. Pode ser explicada pela expansão e modernização do capitalismo, pelas guerras e secas que têm efeitos crescentes na mobilidade da força do trabalho, em busca de maiores oportunidades de trabalho e melhores condições de vida nas regiões mais dinâmicas do continente europeu. Corretíssimo. Por isso, resposta letra C de Cruzeirão Cabuloso. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade aqui de comentar. Como eu já disse em outros vídeos, eu tenho um vício que é ficar olhando os comentários dos vídeos mais recentes todos os dias e responder os comentários, nem que seja deixar uma carinha feliz, tipo, é nóis, Queiroz, beleza? Quem também puder, pessoal, eu vou ficar muito grato, me seguir no meu Instagram, que eu vou começar, já comecei na realidade a interagir por ele, vou colocar alguns conteúdos bem rápidos nos stories a respeito de alguns conceitos, de alguns temas dentro da geografia, coisa assim bem rápida. E também, pessoal, não tem como eu não tentar trabalhar essa parte mais de humor, porque eu gosto muito, isso é normal de mim ficar brincando um pouco, beleza? Meu Instagram, pessoal, é prof.galvão.gel, beleza? Tamo junto e até mais. Valeu!